Ok, nós vamos chamar então a Bárbara União para a primeira parte do Perguntas e Respostas. Essa manhã nós falamos que se você tivesse uma pergunta para fazer para a Bárbara, você deixasse ali atrás na recepção, e nós temos aqui a caixinha que foi deixada, e nós vamos pegar algumas perguntas, né, para ela poder responder nessa primeira hora. Muito bem. Vocês gostaram do coral? Próximo ano a gente vai fazer o coral outra vez, fique atento. Esse ano a gente fez de última hora, deu 140 pessoas. O ano que vem vamos ver se a gente faz com umas 500 pessoas. Como eu falei, a gente faz plano, mas é Deus que executa. Não estou falando que vai fazer, né? Muito bem, a primeira pergunta. Como o nosso tempo não é muito longo, esse aqui está falando que se der tempo fazer essa pergunta, então eu vou deixar ela aqui por último. A pessoa escreveu isso mesmo, se der tempo fazer essa pergunta, então. Ok. Ok, pode dar mais retorno para a gente? Ok. Mulheres que colocaram silicone nas mamas por estética ou por câncer, precisam fazer o desimplante ou a retirada do silicone? So the question is on silicone implants, yeah? A pergunta é sobre implante de silicone, correto? There's even a disease now called breast implant disease, Existe hoje até uma doença chamada doença do implante mamário, because so many women are getting very sick from these breast implants. porque tantas mulheres estão ficando muito doentes por esses implantes de mama. They did not come from God. Eles não vieram de Deus. And the many women I speak to, E muitas mulheres com quem eu falo, it was not their husband's request. não foi o pedido do esposo. And what I say to ladies is, love what you have. E o que eu normalmente digo para as mulheres é: amem o que vocês têm. And a friend of mine had her implants in for 4 years. E uma amiga minha teve os seus implantes por 4 anos. She was mid-30s. Ela estava na casa dos 30. She was always sick. Ela estava sempre doente. So she had them removed. Então ela teve que removê-los. But the doctor kept saying to her, there is nothing wrong. Mas o médico continuou dizendo a ela que não tinha nada de errado. But the nurse told her once they were removed, they were moldy. Mas a enfermeira disse para ela que uma vez que eles foram removidos, eles estavam mofando. I think the bugs like me. Os mosquitos gostam dela. Since she had her implants removed, Desde que ela removeu os implantes, her health has improved, a sua saúde melhorou, but there are many things she can't eat now. mas tem muitas coisas que ela não pode comer agora. She enjoys good health, Ela desfruta de uma boa saúde, but she can't have any exposure to chemicals, and she has to be careful what she eats. mas ela não pode ter nenhuma exposição a químicos e ela tem que ter muito cuidado com o que ela come. So personally, I believe it is a very dangerous thing to do. Pessoalmente, eu acredito que é algo bem perigoso a se fazer. And if women do have implants and they ask my advice, E se elas querem colocar implantes e pedem o meu conselho, my advice is to have them removed as soon as possible. meu conselho é: removam eles o quanto antes. And remember, ladies, beauty comes from within. E lembrem-se, queridas, a beleza vem de dentro. And when a lady keeps the laws of health, she will be beautiful. E quando as mulheres mantêm a lei da saúde, vivem a lei da saúde, elas serão lindas. If the lady has breast cancer, Se uma mulher teve câncer de mama, it is the utmost importance that they be removed very quickly. é muito importante que eles sejam removidos o quanto antes.
Bem, próxima pergunta. Qual antihistamínico natural apresenta efeito mais rápido na corrente sanguínea para aliviar a crise alérgica? If someone has severe allergic reactions, Se alguém teve alergias, reações alérgicas severas, I guess a common one would be like bee stings. uma que é comum é picada de abelha. They usually have an EpiPen. Normalmente se tem um EpiPen, and I'll have to explain that. É uma caneta que tem um antialérgico que se bate na perna e ele injeta muito rápido. And I think it's important that if they're that allergic, they should have that EpiPen near them. E eu acredito que é importante que se eles forem muito alérgicos, seja necessário ter uma solução rápida como essa da EpiPen. But I have seen many people conquer their allergies Mas eu tenho visto muitas pessoas resolvendo seus problemas alérgicos by eliminating the 5 allergen foods. através da eliminação dos 5 alimentos alergênicos, This is wheat and dairy, que é o glúten, o laticínio, oats, peanuts, and refined sugar. a aveia, o amendoim e o açúcar refinado. And I have found that when people totally eliminate those foods, E eu tenho descoberto que quando as pessoas eliminam totalmente esses alimentos, it may take 2 months pode levar uns 2 meses before they see a result. antes que eles vejam os resultados. But we are finding people aren't having dust mite allergies anymore. Mas nós temos visto que as pessoas não estão tendo mais alergia a ácaros, They're not having allergies to horses or cats. e eles não têm tido mais alergias a gatos e cachorros. The tonsils are going down. Tonsils. Você sabe como chama? As amígdalas têm desinchado And the hay fever stops. e é um tipo de febre. Hay fever, sneezing, sneezing, sneezing. Sim, as crises alérgicas, né, de espirrar bastante tem melhorado. Now, it's not necessarily forever. Não é necessariamente para sempre. It's just until the allergy symptoms are conquered. It might be a year or 2. É somente até as as crises alérgicas serem vencidas, o que pode levar 1 ano ou 2. Muito bem, vamos para o próximo. O emplastro de óleo de rícino é usado apenas para calcificação ou em todos os casos devo usar emplastro em vez de aplicar diretamente na pele como óleo? Castor oil penetrates deeper than any other oil. O óleo de rícino penetra mais profundo do que qualquer outro óleo. And castor oil has the ability to break up unnatural formations. E o óleo de rícino tem a capacidade de fazer a quebra de formações não naturais. It can even break up a bone spur. Consegue até mesmo quebrar um spur. A spur is like a bone growth on the joint. Crescimento ósseo nas juntas que é incomum. If the bone spur has been there for 3 years, it might take 3 months. Um esporão ósseo. E se ele esteve lá por 3 anos, 3 months. pode ser que leve 3 meses. If it's been there for 3 months, it might take 3 weeks. Se está lá por 3 meses, pode levar 3 semanas. But the castor oil has to be applied every day. Mas o óleo de rícino precisa ser aplicado todos os dias. Little by little it developed, and little by little it will go. De pouco a pouco ele se desenvolveu, o esporão, e de pouco a pouco ele vai sumir. The beauty of a compress compared to rubbing the castor oil in A beleza do emplastro comparado com a aplicação direta do óleo de rícino, you see, the thicker the compress, the more castor oil it can hold. quanto mais grosso o emplastro, mais consegue segurar o óleo de rícino. And the more castor oil it can hold, the more castor oil will penetrate into you. E quanto mais óleo de rícino consegue segurar no local, mais óleo de rícino vai penetrar na pele. Castor oil is very sticky, O óleo de rícino é muito grudento. and if you rub it into the area, everything will stick to it.
E se você passar direto na região, vai grudar em tudo. But if you wear a compress, it's covered with plastic, then bandaged on. Mas se você usar uma compressa envolto em plástico, então isso não vai acontecer. So why won't castor oil break up a bone? E como que o óleo de rícino tem a capacidade de fazer a quebra de um osso? Psalm 104, verse 14, Salmos 104, verso 14. the Bible says that God made herbs for the service of man. A Bíblia diz que Deus fez as ervas para o serviço do homem. And so what the castor oil does, it'll only break up unnatural formations. Então, o que o óleo de rícino faz, ele somente faz a quebra de uma formação natural. An unnatural formation could be a bone spur or a tumor. Uma formação não natural poderia ser um esporão ósseo ou Growth. o crescimento de um tumor, Or cysts or fibroids, ou um cisto ou uma fibroide, kidney stones, gallstones. pedra nos rins e pedra na... So the key is consistency. A chave é consistência. So the stones that are in the gallbladder, As pedras que estão na bexiga, which is underneath the na liver, vesícula, or the stones that are in the kidneys, ou as pedras nos rins, the castor oil will break those down. o óleo de rícino é capaz de fazer a quebra. This is God's medicine. Essa é a medicina de Deus. But remember, the key is consistency. Mas lembrem-se, a chave é consistência. Every night, every night, every night. Todas as noites, todas as noites, todas as noites. Hoje em dia existem muitas promessas e tipos de curas para o câncer, né? E aqui a pessoa está perguntando fale um pouco sobre a ozonioterapia e o câncer. In 1946, Em 1946, Dr. or Professor Otto Warburg, esse professor Otto Warburg, he proved that cancer thrives in an area with no oxygen. ele provou que o câncer cresce numa área sem oxigênio. He showed that cancer cannot live in the presence of oxygen. Ele provou que o câncer não consegue sobreviver na presença do oxigênio. So any treatment that's going to increase oxygen levels in the body will help fight cancer. Então, qualquer tratamento que aumente os níveis de oxigênio no corpo ajudarão a tratar o câncer. The body can conquer cancer, but it must be given the right conditions. It must be given the right conditions. O corpo consegue vencer o câncer, mas precisa ser dado as condições corretas. In my book Self-Heal by Design, No seu livro Self-Healing by Design, que é o livrinho verde que está sendo vendido aqui, I quote Dr. Otto Warburg, who discovered that in 1946. eu menciono esse médico que fez essa descoberta em 1946. And also in that book, there are programs to programs to implement to help conquer cancer. E também neste livro estão programas que ajudam a vencer o câncer. Muito bem. Meu neto é autista. Possíveis tratamentos para ele? There is a book by Dr. Bruce Fife, F-I-F-E, Tem um livro por esse doutor, Bruce Fife, and it's called Stop Autism Now. que se chama Pare o Autismo Agora, mas não sei se é a tradução correta. Stop Autism Now. And he wrote the book because of the alarming fact Ele escreveu esse livro por conta do fato alarmante that 1 in 45 children today have autism. o fato de que 1 em cada 45 crianças tem autismo. 70 years ago it was about 1 in 500. 70 anos atrás era 1 em 500 crianças. Why?
por quê. And the first 3 chapters of his book, E nos primeiros 3 capítulos do livro dele, he explores the causes of autism. ele explora bem o assunto das causas do autismo. And in 98% of cases, E em 98% dos casos, it's linked with the childhood vaccinations. está relacionado às vacinas dadas na infância. It comes from the neurotoxins in these vaccines. Vem das toxinas mais novas nestas vacinas. In 1998, they banned mercury out of the childhood vaccinations. I think you call it quicksilver. Mercury, or is it called quicksilver? Do you know it? Em 1998, eles baniram o mercúrio das vacinas. You know the silver fillings in people's teeth? Mercury. Ah, sim, o mercúrio não das vacinas, das próteses dentárias, amálgama. No. It's mercury, right? Yeah. Não é amálgama, ela está falando que é mercúrio. Eles baniram em 98 o uso de mercúrio nessas correções. That's just an illustration of where you get mercury from. But they used to put it in the childhood vaccines. É uma ilustração de onde eles costumavam colocar o mercúrio, mas eles também costumavam colocar nas vacinas das crianças. But in 1998 they banned that. Mas em 1998 eles baniram isso, But there is still formaldehyde and aluminium in the childhood vaccinations. mas ainda tem formol e alumínio na composição das vacinas infantis. So what can you do once the child is autistic? Então, o que pode ser feito uma vez que a criança foi diagnosticada com autismo? The 5 allergens that I just mentioned, Os 5 alergênicos que ela mencionou há pouco, they have found that the child is 50% improved if they eliminate those allergens. eles descobriram que a criança tem uma melhora de 50% se eliminado esses alergênicos. But what Bruce Fife also shows Mas o que este doutor Bruce Fife também mostrou is supplementing with coconut oil. é algo relacionado ao uso do óleo de coco. In the liver, coconut oil is converted to ketones. No fígado, o óleo de coco é convertido para... And those ketones are neurohealers, neuroprotectors. E eles são... eles curam a parte neural e protegem a parte neural. Cetonas é a palavra que eu não havia traduzido. Yeah. What also helps the autistic child is the trampoline. O que também ajuda uma criança autística com autismo é o trampolim. Muito bem. Não está ouvindo? A questão da cama elástica, do trampolim, é isso? They want to know. Did you say trampoline? Jumping on the trampoline? Do you want to? Because it brings balance into the brain. O uso da cama elástica traz equilíbrio para o cérebro. E isso beneficia eles. That benefits them. Quais os movimentos? What movements does it stimulate the brain? Is it a specific exercise? Yes, jumping. Sim, pular. Pular bastante no trampolim. É só pular, gente. E eu vou pular agora essa. E vou passar para a próxima. É possível controlar a bipolaridade sem medicação? It is, Sim, é. but it takes a lot of hard work. Mas precisa de um trabalho bem árduo. I have met 6 people in my travels who have conquered it, and they're medication free and managing.
Eu tenho conhecido 6 pessoas nas minhas viagens que venceram a bipolaridade e deixaram os medicamentos. Dr. Neil Nedley, who is an Adventist doctor from the US, O Dr. Neil Nedley, que é um doutor adventista nos Estados Unidos, he has several books about health of the mind. ele tem vários livros sobre a saúde da mente. And he starts where I start, E ele começa onde ela também começa, which is keeping the brain well hydrated. que é manter o cérebro bem hidratado. Daily exercise, good food. Exercício físico diário, boa alimentação. Early nights to allow the brain to revive. Deitar cedo para permitir com que o cérebro reavive. Tomorrow morning, we're going to look at the power of sleep in our lectures. Amanhã pela manhã, nas palestras, nós vamos ver mais sobre o poder do sono. But if someone with bipolar is on medication, Mas se alguém com bipolaridade está no medicamento, they must not stop yet. eles não devem parar ainda. But they must implement the lifestyle changes that are necessary to bring balance back into the mind. Eles precisam primeiramente implementar o estilo de vida, as mudanças necessárias para trazer equilíbrio à mente. At 10 o'clock tomorrow morning, I'll be talking about hormones. Às 10 da manhã, amanhã, a palestra será sobre hormônios. And a hormone imbalance can contribute to bipolar. E um desequilíbrio hormonal pode contribuir para a bipolaridade. Ok, já que o assunto é feminino, então, dicas para infertilidade feminina. Tomorrow at 10 o'clock, Amanhã, às 10 da manhã, I'm going to be talking about how to balance the hormones. eu estarei falando sobre como balancear os hormônios, equilibrar os hormônios. We had one couple who attended our program. Houve um casal que participou do programa They were mid-30s. e eles estavam na casa dos 30. They'd been unable to have children. Neles não conseguiam engravidar. After attending our program, they made massive lifestyle changes. Após participar do programa que eles realizam no Centro de Vida Saudável, eles fizeram mudanças massivas. And the ladies began applying the hormone balancing cream. E a mulher começou a aplicar o creme de equilíbrio hormonal. It's made out of the Mexican wild yam. É feito do inhame selvagem mexicano. A year later, I got a photograph of their new baby. Um ano depois, eu recebi uma foto do bebezinho deles. That's one of many stories we've had of couples being able to have children. Essa é uma de muitas histórias que eles têm de casais que não podiam ter filhos. Agora um caso aqui bem delicado aqui. Eu não vou falar o nome, mas vocês vão entender sobre o que é, porque a gente pode receber um strike no YouTube. Faço trabalho voluntário desde 2021 com vítimas de reações adversas à picadinha. Infelizmente, temos acompanhado muitos casos de sequelas graves e até falecimentos. Além de orientar sobre a alimentação para a desintoxicação do corpo, a senhora teria mais algumas indicações, recomendações que possa auxiliar nesse processo? I'd like to make a comment on this. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. That this human body was designed by God to heal itself. Que esse corpo humano foi feito por Deus para se autocurar. And it does that very well without chemicals or poisons. E ele faz isso muito bem, sem químicos e sem venenos. But I do recognize that many people were blackmailed into taking the vaccine. Mas eu reconheço que muitos foram enganados e tiveram que tomar essa decisão. But now they have the side effects. Mas agora eles têm os efeitos colaterais. Dr. Peter McCulloch, O Dr. Peter McCulloch, he's been an outspoken doctor on the internet
on the problems with the vaccine. É um doutor conhecido por falar sobre os problemas da vacina na internet. But the good news is he has a protocol. E ele foi vedado, né, impedido. Mas a boa notícia é que ele tem um protocolo. He has a protocol using natural supplements to help with the side effects. E o protocolo dele usa suplementos naturais para ajudar com os efeitos colaterais. But a very common side effect is the clotting. Clotting? The blood clotting? E um efeito colateral comum é coágulo, é o coágulo sanguíneo. Where the blood clumps together. And that's cayenne pepper. Use a pimenta caiena. Cayenne pepper thins the blood. A pimenta caiena afina o sangue. Cayenne pepper opens the blood vessels. A pimenta caiena abre os vasos sanguíneos. There is no drug that will dissolve clots. Não existe um remédio, uma droga que consiga dissolver os coágulos. But God, in His wisdom and mercy, has given us cayenne pepper. Mas Deus, na sua misericórdia e sabedoria, nos deu a pimenta caiena. My suggestion is to begin with a capsule 3 times a day. A minha sugestão é começar com uma cápsula 3 vezes ao dia. In the book Back to Eden by Jethro Kloss, No livro De Volta ao Éden, por Jethro Kloss, he devotes half a page to every herb. ele devota meia página para cada erva. 10 pages to cayenne pepper. 10 páginas para a pimenta caiena. He quotes one doctor that says it's impossible to abuse cayenne pepper. E ele diz que é impossível, ele fala de um médico que diz que é impossível abusar da pimenta caiena. That means you could have a bucket full a day. O que quer dizer que você poderia ter ali o consumo de um balde por dia And it will not hurt you. e não te machucaria. But I don't know anyone that has a bucket a day. Mas eu não conheço ninguém que consome um balde por dia. We have forgot what is safe and what is dangerous. Nós esquecemos o que é seguro e o que é perigoso. And I believe that just about anything that goes through an injection into the skin is pretty dangerous. E eu acredito que quase tudo que é injetado pela pele é perigoso. But God's simple herbs are not dangerous. Mas as ervas simples de Deus não são perigosas. They were made by our Creator Elas foram feitas pelo nosso Criador and they work with our human body. e elas trabalham com o nosso corpo humano. Vamos fazer a última pergunta, por causa do nosso tempo. Algum tratamento para mal de Parkinson? Parkinson's disease is long time in the making. A doença de Parkinson tem sido projetada por um longo tempo. You don't see children with it. Você não vê as crianças com a doença. You don't see 20 or 30-year-olds with it. Você não vê pessoas na casa dos 20 e 30 anos de idade com essa doença. You will see 60-year-olds, 70-year-olds with it. Você vê pessoas na casa dos 60 e 70 com mal de Parkinson. Now there is always a cause. Sempre tem uma causa. Nothing happens without a cause. Nada acontece sem uma causa. So what is the cause of Parkinson's? Então, qual é a causa do Parkinson? Because in the book The Ministry of Healing, Porque no livro A Ciência do Bom Viver, the writer says, in case of sickness, the cause should be ascertained. a escritora diz que no caso de doença, a causa deveria ser pesquisada. For the shaking to happen, the nerves have been damaged. Para que o tremor aconteça, os nervos foram danificados. And environmental poisons, chemicals, heavy metals can all come in to damage the nerve cells. E isso envolve venenos, químicos, metais pesados, que todos vieram danificando as células. And it's not one dose, it's just little by little over many years. E não é só uma dose, é pouco a pouco por anos.
But now the person has Parkinson's. Mas agora, e se a pessoa tem o Parkinson? And notice these names that people are given are just names for a group of symptoms. E percebam que esses nomes que se dão às doenças são nomes para grupos de sintomas. What we have found O que temos descoberto is the progression can be slowed down, é que a progressão pode ser diminuída and it can be slowed down by keeping the body well hydrated. e pode ser diminuída através da manutenção do corpo bem hidratado, Eating nourishing food. comendo alimentos nutritivos. And one thing that really nourishes the nerve cells is fat. E algo que realmente ajuda a nutrir as células são gordura, Because nerve cells are 70% fat. porque as células dos nervos são 70% gordura. And there are fats that'll kill, and there are fats that'll heal. E existem gorduras que matam e gorduras que curam. So the two fats that have been used for centuries, Então, as duas gorduras que têm sido usadas por centenas de anos, so they've stood the test of time, que têm durado aí ao teste do tempo, is olive oil and coconut oil. são azeite de oliva e óleo de coco. So it's important to have some good oils as part of the diet. Então, é muito importante ter bons óleos como parte da dieta. And they have also found that exercise can slow down the progression. E eles também têm descoberto que o exercício físico diminui a progressão, Especially exercise that helps with coordination. especialmente exercícios que ajudam com o equilíbrio, com a coordenação. And the exercise that helps coordination better than any other exercise, E os exercícios que ajudam com a coordenação melhor do que qualquer outro exercício, you've probably already guessed it, você já deve estar adivinhando. it's good for the autistic child, É bom para as crianças com autismo, it's good for the person with Parkinson's, é bom para a pessoa com heart disease, and that com is problemas cardíacos, Parkinson's. ou Parkinson's disease. And com that is the Parkinson. trampoline. E é o trampolim, a cama elástica. You see, our balance is set by the fine mechanisms in the ear, Vejam, o nosso equilíbrio acontece nos mecanismos finos do ouvido and the soles of our feet. e na sola do pé. And what the trampoline does is reset that. E o que o trampolim ou a cama elástica faz é eles resetam isso. Or you can get the little mini trampolines called rebounders. Ou você pode adquirir um mini trampolim chamado Rebounders. One man with Parkinson's told me he'd taken up boxing. Um homem com Parkinson disse que ele havia começado a praticar o boxing. And that really helped with his coordination. E isso ajudou muito com a coordenação dele. Everyone I know is managing something. No, everyone I know is managing something. Todos que eu conheço estão administrando algo, lidando com algo. And if you can manage your situation, you're doing very well. E se você conseguir administrar a sua condição, você está indo bem. One day soon, Jesus will come. Um dia, muito em breve, Jesus vai voltar. And then we'll all be cured. E todos nós seremos curados. Until then, we manage. Até lá, nós administramos. There had been some questions on the subjects I'm going to talk about tomorrow. Tem havido algumas perguntas nos assuntos que eu vou falar sobre amanhã. There are several questions on hormones Muitas perguntas sobre hormônios, questões hormonais. and all their associated problems. E todos os seus problemas associados. So we'll be talking about that tomorrow. Nós vamos estar falando sobre isso amanhã. And there were a few questions on sleep. E algumas perguntas sobre o sono. And I'm going to explore that in detail tomorrow. E eu vou explorar isso em detalhe amanhã. And if you are unable to be here tomorrow, E se você não vai poder estar aqui amanhã, my book Sustain Me covers those subjects. o meu segundo livro de capa branca, Sustentável, cobre esses assuntos. Muito bem. Se você quiser mais, nós temos possivelmente uns 80 vídeos já traduzidos sobre todos esses assuntos no nosso canal www.terceiroanjo.com.
Você pode ir no YouTube, você vai achar alguns lá, mas se você for no canal, você vai para o playlist e você vai encontrar todos os vídeos da Bárbara, eu creio que são mais de 100 vídeos, sobre vários assuntos. E muitos desses assuntos foram feitos mais de 200, 300 perguntas só para a Bárbara. Mas muitos das respostas estão nos livros que a gente tem aqui no nosso estande. Você pode passar depois, mais tarde, lá. Nós vamos agora assistir um vídeo, e depois do vídeo nós convidamos então o pastor Doug e o Hunter para tomarem o lugar. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Sara.